Esta semana, João Miguel Tavares declara-se sem escrúpulos. Ricardo Araújo Pereira sente-se padre e Pedro Mexia sente-se imã. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana novamente marcada por ações terroristas na Europa e também pela nomeação histórica, é a primeira vez que acontece, de uma mulher como candidata por um dos dois grandes partidos norte-americanos à presidência dos Estados Unidos. Falaremos disso mais adiante, mas antes o Pedro Mexia quer ser ministro do São-São. Isso tem alguma coisa a ver com o Sansão bíblico que tinha a força nos cabelos, Pedro Mexia? Não, eu não faço piadas com pessoas que perdem cabelo, porque... Acontece a todos. Não apanho isso. Não tem a ver com... Menos o moderador. O moderador ainda é relativamente cabeludo, mas já tem umas entradas, é verdade. Mas não de resto todos padecemos disso. Na rádio, então, é particularmente para as pessoas que não conhecem. Mas olha, de todos és quem estás melhor. A nossa fisionomia, a alopécia ataca. A alopécia. Mas não é sobre a alopécia que eu quero falar, estranhamente. Excepcionalmente hoje não é. Mas é sobre as sanções. E porquê São? Porque... Tiveste a ver os tweets do Jalel? Posso garantir que isso nunca aconteceu. Não sei a que te estás a referir, como isso nunca aconteceu. Aquele escreveu Sansão com S. Foi bastante criticado por isso. Perguntaram onde é que está a Edith Estrela. Não, é que são... O que se diz é... Quem é que faz estas coisas? São as instituições europeias, são os mercados, são as malvadas agências. Há sempre alguém que faz as coisas, que nos faz as maldades. Ora, as maldades são, por um lado, cometidas pelos próprios e às vezes chafamos-nos. Ainda bem que não houve sanções. A quem é que atribui os louros por esta vitória? É porque não há louros nem vitória. Há um alívio. Não há vitória? Calma. Não há vitória. É um alívio. Ele vai expandir, pensamento. Ainda bem que não... Expender. Ainda bem que, nesse sentido, é bom que não tenha... Ele se sentir apoiado. É bom que não tenha havido sanções. Eu acho que é expandir. Bom, uma vitória é... nós podemos celebrar uma vitória quando houver políticas que conduzam a que nem se discuta a possibilidade de haver sanções. Isso é uma vitória. Significa que Portugal está no caminho da sanidade financeira. Agora, aqui nós chafámos-nos. Portanto, foi um alívio. E também não há louros. O que houve foi um jeitinho. Houve algumas das pessoas que fizeram um jeitinho. O Sr. Junquer foi simpático. O Carlos Moedas foi simpático. Talvez ser português tenha ajudado. E, aparentemente, as opiniões que pareciam adversas a Portugal tornaram-se maioritariamente favoráveis a Portugal e, no fim, a decisão foi por unanimidade. Que há uma contabilidade estonteante em que começa, primeiro estamos a perder, depois estamos empatados e depois ganhamos 5-0. Por goleada. E, portanto, é como muito... foi assim no europeu? Bem, não ganhamos por goleada. Nunca chegámos a ganhar por goleada. Essa parte nunca chegou a acontecer. E ganhámos porque não estava lá o Sr. Dijsselbloem. A razão pela qual não há louros nem vitória foi porque mesmo, de facto, não sendo sancionados, para já, pelo menos o que não é o que está em cima da mesa, não deixaram de ser pedidos, peço desculpa por usar uma expressão que o Primeiro-Ministro não gosta, planos B, alternativas, consolidações orçamentais, pedidos de aumento do IVA, como aliás a Espanha não perdeu tempo para, mesmo com um governo que ainda não está em funções, anunciar um brutal aumento de impostos e, portanto, basicamente, a vitória correspondeu à Europa dizer-nos: não vamos ser castigados, portaram-se mal, mas não os vamos castigar, mas tem que se portar bem. Isso não é bem uma vitória. A vitória será no momento em que a Europa diga portaram-se bem, isto é, portaram-se bem no sentido, não é no sentido paternalista, cumpriram aquilo a que se comprometeram, que é uma coisa básica, é uma coisa que se aprende, eu raramente cito com gosto, coisas que aprendi na Faculdade de Direito, mas há uma fórmula que se aprende nas Faculdades de Direito, que é pacta sunt servanda. Os acordos entre os acordos e os pactos e os contratos são para cumprir. E, portanto, nós assinámos, bem ou mal, pode-se agora discutir um monte de coisas, mas comprometemos-nos a um determinado número de déficit, comprometemos a uma determinada estratégia. Não conseguimos. Depois foi com os bancos, depois foi com coisas que não estavam previstas, etc. Mas isso não é uma vitória.
felizmente que não fomos castigados. Não foi uma vitória, diz o Pedro Mexia. Alguém saiu derrotado deste folhetim, João Miguel Tavares? Ninguém. Falta aqui Portugal, Portugal. Falta aqui cantar o hino, levantar a taça. Quem foi o Éder? Quem foi? O António Costa. O António Costa foi o nosso Éder. Toma, embrulha Showball. Mas... Não, afinal o Showball parece que telefonou. Não parece que não, isso foi desmitido. Não? Sim. Só faltou o António Costa dizer hoje é feriado. Não houve. Foi uma vitória nacional. É verdade que os espanhóis não estavam a ligar grande coisa a isso, mas nós, e isso aí é mérito do governo, transformou isto numa espécie de taça e num do folhetim. Governo e não só. Quer dizer, E não só. Maria Luísa Albuquerque disse que se ela fosse ministra não havia sanções. Isto num folhetim que já durava Será ela ministra, afinal? meses. Não. Será que não interessa se alguém ela é perdeu, ministra, se alguém perdeu, terá sido o PSD. Porquê? Porque o PSD quis ser cuco. Precipitou-se. Precipitou-se. Porque o PSD no início esteve bem, estamos contra as sanções e tal, mas aquilo ficaram com aquela sensação de que o vento estava a mudar. E chegaram-se à frente e perderam. E perderam nesse aspecto porque houve um agravar de tom nas críticas na parte final. E, portanto, aí o PSD, por um lado, ficou ali um bocadinho entalado, digamos assim. Agora, por outro lado, isto era suposto, era essa a tese da esquerda. Não, isto não temos nada a ver com isto é tudo 2015, não tem nada a ver com o que nós andamos a fazer. E, por esse aspecto, pode ser que a conversa de 2015 tenha desaparecido para sempre, e nesse aspecto isso também é positivo para o PSD. Mas o mais importante nisto é que isto não tem importância nenhuma, basicamente. E agora que teria tido importância se tivéssemos de pagar a dita multa, não é? Eu acho que... Aí teria sido Eu dá-me ideia, por exemplo, que... Isso era interessante a gente saber, junto do João Miguel Tavares, se nós tivéssemos tido que pagar a multa, de quem era a culpa, que é para a gente perceber... Todos, é o melhor em Portugal, não vale a pena. Eu já disse que acho que a culpa a direita disse que a culpa seria do facto deles lá na Europa não acreditarem no trabalho que está a ser desenvolvido pelo António Costa. E eu acredito nessa tese. Ou seja, então, afinal acreditam. Acreditam o quê? No trabalho que está a ser desenvolvido por António Costa? Uma vez que não aplicaram sanções... Então não vejo que estão a acreditar. E acreditam também, certamente, que o déficit vai ser cumprido. Tivemos, além do mais, ajudaram com a história da Caixa Geral de Depósitos. E ajudaram mais ainda porque era a meta deste ano, era 2003, 2.3, passou 2.5. E tivemos o habitual exercício. São boas notícias, mas para mim é ótimo que haja essas boas notícias, não só na perspectiva do país, mas na perspectiva de que o que eu quero é que este governo possa ser responsabilizado por aquilo que faz. E acabem-se as desculpas. E, portanto, tudo o que for bom para tirar desculpas do caminho deste governo... Tivemos também a experiência do calvinismo sazonal do FMI, que mais uma vez veio dizer que a culpa é bastante do FMI. Que é uma coisa que o FMI de 3 em 3 meses faz. Faz um exame de consciência. Um ato de contrição. E disse que, de facto, realmente a análise foi mal feita. A austeridade, o impacto da austeridade, de facto, foi mal pensado, não foi a intervenção da Troika acabou por não ser muito útil, disse o FMI, que de vez em quando diz estas coisas. Mas são relatórios externos e depois eles encomendam outros relatórios externos que dizem exatamente o como as contrário. parceiros jurídicos. Externos que não sei onde é que foram buscar estas ideias. E agora que acabou este folhetim das sanções, como é que nos vamos entreter, Ricardo Araújo Pereira? Vai ter saudades? Não vou ter muitas saudades, apesar de tudo. Eu concordo com o João Miguel, que é, eu quero que a gente chegue, agora que a gente chegue a um ponto em que deixa de haver desculpas. O problema é que os responsáveis do governo anterior ainda têm a desculpa do Sócrates e por isso é natural que as do governo atual ainda tenham a desculpa do governo anterior e assim sucessivamente. Mas não foi bem a desculpa, porque ou eu li mal, acho que não li mal, ou António Costa puxou pelos galões alheios, claro. Dizendo, então o trabalho que nós temos estado a fazer nos últimos 6 anos. Exatamente. Foi um mas momento... não sei se os trabalhos são os sacrifícios. Não, mas sacrifícios no sentido de um sacrifício no sentido de um resultado. Sacrifícios no sentido, não era o que vocês queriam? Não, um sacrifício no sentido de um resultado que, apesar de tudo, do ponto de vista numérico... Mas se calhar havia chineses na sala. Agora, o próximo folhetim que eu quero seguir é este que o Pedro falou, do FMI-ML,
aqueles vistos. O FMI tem tantos grupos e grupeiros. É a quarta internacional do FMI. É muito bom. O FMR já tinha dito coisas. O FMML diz agora isto, que a intervenção foi um desastre e tal. Tudo coisas com as quais é muito fácil simpatizar. Mas foram os senhores que fizeram. É possível que haja pessoas que trabalham no FMI que tenham o Zé Mário Branco no screensaver. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do São. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser Ministro dos Prazos e dos Atrasos. Para fazer cumprir prazos ou para perdoar atrasos, João Miguel Tavares? Essa pergunta é muito difícil. Não estou cá para facilitar a vida a ninguém. Responder a isso. Queres falar sobre quem? Atenção, eu quero falar sobre aquele senhor com que de vez em quando eu falo. Mas é para mostrar a minha empatia. Eu cada vez estou mais empática em relação a José Sócrates. Quero falar de Sócrates e quero falar, por causa da declaração do diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que admitiu que o prazo limite para a acusação a Sócrates pode vir a não ser cumprido. Exato. Parece-lhe admissível este incumprimento? Aliás, as declarações foram muito divertidas. Então, e o prazo de 15 de setembro? Pergunta-lhe o jornalista. E eu disse, quando chegar a 15 de setembro logo se vê. Que é uma coisa que deixa toda a gente repousar. Não, mas depois disse claramente que provavelmente não disse nada. Não, sim, abriu a porta. Eu acho que aquilo existe. Eles falam em códigos na Procuradoria. Aquilo são no Ministério Público. Usam códigos. Tivemos um PGR que, uma vez questionado em matéria de pedofilia e de suspeitos, disse pode ser. Sobre uma determinada acusação. Pode ser. Olha, mas eu, em primeiro lugar... É admissível que seja ultrapassado este prazo de 15 de setembro, fixado pelo próprio Ministério Público? É admissível, mas não devia ser. Prazo que já é uma extensão sobre o prazo. Isto é complexo, por isso, exato. Por isso é que isto é complexo. É que é admissível, porque não vejo outra maneira. Mas não devia ser. Não havia outra maneira? Não havia outra maneira. Não havia outra maneira. Fontes do processo é que há aqui que nós... As fontes que eu tenho é aquela que qualquer pessoa tem, que é ler jornais. E perceber a complexidade daquela trama. E aquilo... Disseste trama. Daquela trama, daquela infâmia, daquela calhandrice. Sem se precipitares Não, para... estou a utilizar palavras daquela infâmia, estou a usar palavras de José Sócrates. Ou seja, eu acho que o problema é um problema de legislação. E esse é que é um problema que eu também gostava em ter muitas discussões. Não é demais. Não é demais. Estou a citar anteriores responsáveis do Ministério Público que se queixavam de falta de lei. Mas neste momento, da última vez que eu ouvi, já havia 7 procuradores, mais 12 ou 13 tipos ligados ao fisco, todos a averiguar aquilo. O problema tem a ver com a complexidade. Os meios é o quê? Uns tanques para irem invadir todos os países que demoram mais do que deviam a responder a cartas rogatórias. O problema é que estamos a falar de crimes complexíssimos, de redes em que exigem offshores, circuitos internacionais e, como é óbvio, até a própria investigação sente de vez em quando necessidade de furar provavelmente um bocadinho o segredo de justiça, que é para o grande público saber o que é que está a acontecer, o que é que eles andam a fazer, porque os prazos são loucos. Preview. Porque os prazos... Esse é o lado em que eu tenho empatia com a defesa de José Sócrates. É bom que depois o filme jogue com os trailers que têm vindo a... Não, pá. Mas é indiferente. Quer dizer, é indiferente naquilo que é a minha posição em relação a José Sócrates, porque para mim José Sócrates acaba na explicação sobre o soalho. Okay? Quer dizer, para qualquer português, a explicação sobre o soalho da casa dele, de José Sócrates, é suficiente para se perceber que aquilo não tem ponta para onde se lhe pegue e que ele, obviamente, não tem a menor explicação para o dinheiro que anda a receber do amigo. Ele não tem. Agora, o problema... Eles precisam de outras coisas. Mas é esse o problema, não é? O problema é que os tribunais eles precisam de outras coisas. Não é bem um problema. Não é um problema. É um problema. Não é bem um problema. Porque a corrupção tem que começar a ser tratada de outra forma, seja através de arranjarem soluções para a questão do enriquecimento ilícito, que é um tema que tu gostas muito, seja através da valorização do direito premial e da delação premiada. Quer dizer, é preciso encontrar outras formas de abordar este tipo. Vamos tratar esta questão. Mas repara, Dirty Harry, desta o que eu acho... Não é Dirty Harry nenhum, pá. Depois de ser conhecida a possibilidade de mais este atraso na acusação, Sócrates convocou uma conferência de imprensa onde acusou de arrogância o responsável pela investigação e onde voltou à tese da motivação política. Diz que o objetivo deste caso foi, em primeiro lugar, o de evitar que ele se candidatasse a Belém e depois que houve também a intenção de prejudicar com isto o Partido Socialista. Vê o ex-primeiro-ministro como uma vítima política do sistema judicial, Ricardo Araújo Pereira? Ora bem, vamos lá ver. Primeiro, quando o Sócrates acusa uma pessoa de arrogância, essa pessoa tem que ser mesmo muito arrogante para... Enfim, é uma acusação grave, não é? Grave.
vinda de quem vem. Mas vamos lá ver. O procurador pode dizer quem diz é quem é. Sim, pode dizer. Mas, quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que a gente só acha graça a isto, porque isto tem alguma graça, não é? Pulgas e tal, quer dizer, todas estas peripécias. Porque é o Sócrates. Porque há uma certa antipatia relativa não só a governantes, mas especificamente ao Sócrates e tal. Agora, objetivamente, a gente esquecendo isso e sabendo que há um cidadão que, sem ter acusação formada, já teve 1 ano na cadeia, já tem 1 ano de pena no cinto. 9 meses, vá lá. Pulgas e tal. E tiraram-lhe as botas. Já tem 2 anos, ou que é, não é? Tem 2 anos de condenação pública. Ainda não, 1 ano e meio. Que, bem, da minha parte, já tem para 10 anos. Da tua parte, sim. Da tua parte, acho que ele já são 10. Ainda estava na Faculdade de Engenharia e já... Se eu soubesse, sim. É claro que a gente põe-se a olhar para isto, e não é a primeira vez que é um grande caso judicial assusta as pessoas. Já o caso Casa Pia, a gente falou sobre o assunto, sobre o facto do acórdão acerca daqueles crimes gravíssimos, ter condenado pessoas, pelo menos algumas delas, não havendo uma prova documental da qual a gente pudesse dizer sem dúvida nenhuma. Não mistures. Isto que a Casa Pia não tem nada a ver. Está bem, é claro que não tem nada a ver. Isso aí eu estou a dizer que não é a primeira vez que a Justiça age de uma maneira que a mim, pessoalmente, me põe a perguntar, espera lá, se isto fosse comigo... chamado princípio do Estado de Direito. Exato. Sim, mas se isso fosse contigo, tu não davas as justificações que José Sócrates dá em relação ao dinheiro do amigo. Mas isso é independente dos princípios do Estado de Direito. Não, é independente porque é o que tu estás a dizer. Tu há bocado até disseste uma coisa que é relativamente inadmissível. Não é? Aquela história de dizer que a Justiça de vez em quando até deixa escapar uma fugazinha ou outra, só para a gente ter um cheirinho. Sim, mas isso é um problema também do segredo de Justiça. E depois está bem, porque é evidente que um segredo de Justiça não se aguenta estes anos todos. Mas, João Miguel, não aguenta, é impossível. Tu não podes estar sem informação. Por isso é que eu disse que espero depois que a longa-metragem faça... Mas eu espero mais que isso. Eu espero que as leis de corrupção neste país sejam revistas e olhadas para isto não acontecer. Já foi dito. Sócrates anunciou, entretanto, que vai processar o Estado português. Parece-lhe que tem razões para isso, Pedro Mexia? Bem, há 2 coisas aí. Acho que todas as pessoas que acham que a justiça está a ser injusta têm direito a fazer o que quiserem. Não acho que está no seu direito. Agora, o que ele faz é uma coisa interessante. Eu não sei se eles... Há estratégias de defesa que não me parecem as mais avisadas. Que é, ele diz que há uma campanha internacional da direita ou das direitas para perseguir nos tribunais já só que Hillary Clinton. Os seus adversários. Não sei se ele está a pensar em Hillary Clinton. Ele falou de Hillary Clinton. Mas eu presumo que ele possa estar a pensar também em Lula, que, aliás, esta semana decidiu processar e levar aos tribunais internacionais o juiz Sérgio Moro também por abuso de poder, etc. Ora bem, eu digamos que acho simpático que as pessoas ponham as mãos no fogo por Lula, sobretudo se não tiverem amor às mãos. Acho que não me parece que seja exatamente... Não me parece que seja um exemplo encantador que ele vai buscar. É outra coisa que me chamou a atenção na conferência de imprensa. Foi uma hipótese que eu levantei aqui. Eu não gosto de dizer que eu tinha razão antes de tempo, porque raramente acontece. Mas eu disse, o que é que o Sócrates quer? Candidatura presidencial. E houve aqui um coro. Agora, nunca na vida. Sim, João Miguel. Foste-lhe eu mexia. Eu nunca tinha pensado nisso antes de tu falares. Pronto. Mas agora foi eu que o inspirei. Ele é um ouvinte. Ele é um ouvinte atento do Governo de São Mateus, porque ele não deve ter nada mais que fazer. Não pode uma self-fulfilling prophecy. Claro que é para ter uma espécie de recorte do dossiê sobre ti. Mas... ele agora vai dizer, então, mas o que eu queria era candidatar-me à presidência da República. Ou pelo menos as pessoas temiam, supostamente, que isso acontecesse e, portanto, urdiram esta tramóia contra ele. O João Miguel Tavares fica, então, ministro dos prazos e dos atrasos. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da divisão e prescinde das outras operações aritméticas, a adição, a subtração, a multiplicação. Sinto com muito gosto. A minha infância teria sido bem mais feliz se não houvesse operações aritméticas. Mas daqui a divisão. A divisão, sim, justifica-se agora falar sobre a divisão, porque como é que se chama aquele ajuntamento, o Congresso, não é, republicano,
Como é que chama aquilo? Não, democrata? É do democrata, sim. Eles lá não chamam congresso, chamam convenção. Eles, Hillary Clinton foi nomeada nas vésperas do congresso, da convenção. Houve notícias sobre Bernie Sanders ter sido prejudicado propositadamente. A própria convenção esteve dividida porque os milhares de pessoas que estavam a apoiar Bernie Sanders fizeram fim-capé no apoio a Bernie Sanders e veiaram as pessoas que iam... E foram metidos na ordem por uma comediante. Por uma comediante, exatamente. Sarah Silverman. A Sarah Silverman disse que eles estavam a ser ridículos e é muito raro que um comediante não perceba quando há um ridículo a passar-se. Que é, de facto, uma vez que aquilo já é... que o Sanders não há hipótese nenhuma, é óbvio que é ridículo e até perigoso. Não ficou convencido que os democratas acabaram por sair da convenção unidos contra Trump? Não, todos unidos à volta de Hillary Clinton. Não fiquei. Isso acho eu que pode constituir mais um empurrãozinho aspecto para Donald teológico Trump na tempestade perfeita que se está a criar. A sondagem da Reuters, que há 2 semanas dava a Clinton um avanço de 14%, e que na semana passada mostrou que esse avanço tinha diminuído para metade durante a Convenção Republicana, para 7%. Agora, esta semana, já colocou Donald Trump em primeiro lugar com uma vantagem de 2% nas intenções de voto. Consegue entender as razões desta reviravolta, Pedro Mexia? Acho que há 2 razões. Uma tem a ver com o facto de estes serem certamente os 2 candidatos mais impopulares. O grau de impopularidade de um e de outro, incluindo no seu próprio eleitorado natural, é muito alto, muito mais alto do que é normal. Ou seja, são pessoas que geram grande antipatia, também têm fãs, como é óbvio, mas têm níveis de antipatia muito altos. E, portanto, nesse sentido, estão bem um para o outro, embora, evidentemente, eu não tenho nenhuma simpatia política por Hillary Clinton, mas não comparo, apesar de tudo, com o grotesco que é Donald Trump. Em segundo lugar, porque há, neste momento, nos Estados Unidos, como há noutros países, um grupo, que no caso americano é um subgrupo, que não são só os pobres, mas são os pobres brancos, que não são eleitores garantidos do Partido Democrata. São eleitores, em alguns casos, à esquerda do Partido Democrata e, portanto, muitos deles votaram Sanders e muitos deles não querem votar Clinton porque acham que ela está ligada à Goldman Sachs e essas coisas todas e à alta finança. E há também a classe baixa e média baixa branca que pode votar Trump, como aliás vota Frente Nacional, como aliás vota em partidos semelhantes. Não quer dizer que a Frente Nacional seja semelhante ao Trump, mas há ali um caldeirão de cultura que tem algumas... E, portanto, os brancos pobres podem decidir as eleições. Se Clinton ganhar onde Obama ganhou, se Trump ganhar onde... quem foi o Romney? Mitt Romney. No Mitt Romney ganhou. E conseguir apenas ganhar 3 ou 4 estados, como o Ohio, etc., onde o voto operário é muito forte, só isso chega para ele ganhar. E isso pode acontecer. Quais lhe parecem ser os maiores trunfos e as maiores fragilidades de parte a parte, de um lado e do outro, João Miguel Tavares? Os trunfos vêm que rolou o discurso da Crooked Hillary e do Washington, não é? E do sistema, não é? E, portanto, o Donald Trump é o candidato antissistema e isso vê-se tanto na Europa como se vê nos Estados Unidos. É um bocadinho bizarro, porque existe, aliás, o Obama falou nisso, existe uma espécie de ficção que está criada, mas uma ficção negativa sobre os próprios Estados Unidos, porque os Estados Unidos não estão, nem de perto nem de longe, tão mal como o Trump diz. Quer dizer, que tem 5% de desemprego, a economia a crescer 3% e 4%. E há uma espécie de apocalipse a prestações. Há uma espécie de apocalipse naquilo que neste momento continua a ser uma das nações mais pujantes da Terra. Agora, há uma insatisfação larvar, um bocadinho incompreensível. E a larvar também. E a larvar. Agora, quais são as fragilidades de Hillary Clinton? É isso, representa o sistema, já lá anda há anos, enfim, não tem uma imagem extraordinariamente simpática. Um dia ainda valeria a pena discutir se a mulher infiel traída pelo marido não é uma coisa que... Mulher infiel? A mulher infiel não, a mulher traída pelo marido infiel e que continua e tal, não é uma coisa que está no subconsciente. Esteja num subconsciente. Eu acho que pode estar. Como como um juízo negativo sobre ela? Como um juízo negativo sobre ela. Agora, o Trump tem um problema
parece louco. A única esperança é que ele não seja tão louco O quanto Trump, ainda que diga ele sarcasticamente, fez um apelo a uma potência estrangeira, no caso a Rússia, para divulgar os mails apagados por Hillary Clinton. Sim. Ou seja, no fundo, apelar a uma espécie de ato de espionagem. Portanto, o homem é completamente chanfre. É completamente chanfre. E atenção, eu também acho que o Partido Democrata não é um amador. Toda a gente agora, mais vezes, o apocalipse é o Trump que diz, e parece que de repente também nas sondagens, e existe mesmo a parte mais iluminada dos Estados Unidos, está verdadeiramente assustada com ele. Portanto, eu também espero que haja uma reação. Eu continuo a não acreditar que o Trump venha a ser Presidente dos Estados Unidos. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Divisão. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, a última antes de uma pausa para férias. Agora vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara padre. Isso é um je suis prêtre, à maneira do je suis Charlie. Ricardo Araújo Pereira. Eu tenho sido. Tenho muitas coisas. Sim, tem havido... Quando tens multidões. Tem havido uma infeliz heteronímia motivada por... Multidão falecida. Sim, motivada por atentados perpetrados agora é por causa do ataque dos dois partidários do Daesh a uma igreja da Normandia. Um padre, exatamente. E tem sido... Eu tenho... Quer dizer, eu não sinto, como aliás qualquer pessoa que siga este programa sabe, não costumo manifestar superioridade moral relativamente a ninguém. Mas, porque conheço-me bastante bem e tal, mas... Estás acima de um fundamentalista islâmico. Estou ligeiramente. E também também acho que, relativamente a este tipo de questão, há pessoas que disseram: eu nunca disse Je suis Charlie porque achava que o Charlie Hebdo era um jornal racista. Como se dizer Je suis Charlie é subscrever todos os números daquele jornal. E, portanto, é claro que eu me fui identificando e com gosto, quer dizer, com a noção de que é o meu dever, fui-me identificando com todas as vítimas destes atentados, deste tipo de atentado. E agora com o padre. E agora com o padre. Aconteceu com todos até agora. É um bocadinho pornográfico, às vezes, a gente assistir, que há uma espécie de menu de degustação de vítimas. E há pessoas que chegam à frente e dizem eu desta até acho que isto não... Não, esta não... Isto não achei que fosse sequer um atentado. Este não me pareceu... Este é e dos graves. E isso parece-me, saborear a tragédia e dizer esta é verdadeira. Esta é das verdadeiras. E tu não podes lamentar absolutamente nenhuma morte se alguém te vir dizer que também houve uma coisa na Tanzânia a semana passada de que ninguém falou. O facto do alvo ter sido desta vez uma igreja católica parece-lhe significativo, Pedro Mexia? Parece-me por duas razões. Por um lado, porque é um alvo simbólico. Há dois tipos de alvos simbólicos. Há os alvos simbólicos da vida dissipada e libertina, etc., do Ocidente, portanto, as discotecas, as esplanadas, etc. Os gays, exatamente. E a outra é evidentemente, os cruzados. E, portanto, exato, a Igreja, a ideia de atacar o cristianismo... Embora não lhes faltem justificações para atentados nas mais diversas latitudes, porque muçulmanos eles também têm conseguido assassinar com fartura, não é? São de oportunidades iguais para toda a gente. Mas no caso da Igreja, de facto, há vítimas gourmet, ou há pessoas que escolhem as vítimas segundo gostos gourmet, porque a maneira como a Igreja Católica tem sido perseguida no Médio Oriente e em África nos últimos anos é uma coisa absolutamente gigantesca, e realmente os próprios queixam-se. Ainda há uns tempos li uma entrevista de um bispo iraquiano, salvo erro, um dos últimos que restam, porque o cristianismo no Médio Oriente ficou reduzido a 4% na última década, a dizer, de facto, católicos no Médio Oriente não é assim um tema muito sexy para os mídia europeus e ocidentais, e de facto, se nós fizermos um mapa de ataques à Igreja Católica na África e em algumas partes da Ásia na última década, vemos que é dos ataques terroristas, se quisermos chamar assim, mais constantes. Agora foi em solo francês. Neste caso, não é um caso isolado, na Normandia, um dos atacantes estava em prisão domiciliária
com pulseira eletrónica. Já tinha, aliás, tentado fugir mais do que uma vez para a Síria com passaportes de familiares. Pode-se falar aqui de um caso de falha de segurança, João Miguel Tavares? Não. Então acho que o rapaz podia sair todos os dias, podia sair de casa entre as 8h30 e o meio-dia e meia. E, portanto, ele cumpriu. Aproveitou a sua janela de oportunidade. Aproveitou a sua janela de oportunidade e aproveitou uma missa matinal para despachar o padre. Agora, a questão é, falha de segurança, parece óbvio, a gente diz que sim, houve uma falha de segurança, mas o que é que a gente quer também? Vamos começar a aceitar preços preventivos na Europa, antes deles terem cometido qualquer espécie de crise. No filme do Spielberg. Pois, porque é que no filme do Spielberg ele sabia mesmo os precogs, não é? Ele sabia que eles iam cometer o crime. O problema é esse. Prende-se com razão, porque a gente acha que ele é fundamentalista. Isto não é fácil resolver estes problemas. Não é? Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz esta semana que é padre. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se imã. Sente-se capaz de pregar aos muçulmanos radicalizados de forma a evitar mais atentados, Pedro Mexia? Eu não aprecio pregar, não é uma atividade que e pregar também não. Pregar também não. Não é uma atividade. O que é que aprecias menos, pregar ou pregar? Bricolagem? Ou menos pregar. Mesmo aquelas coisas daqueles móveis que se montam em casa, não contem comigo. Bom, entre a bricolagem e a pernética não é mesmo nada. A pernética. Não és capaz de escolher. Não, ele escolhe a pernética. É muito raro. A gente ir ao dicionário. É muito raro haver alguém que intervém no espaço público com uma intervenção que se pode resumir como vai para a tua terra e ser uma intervenção sensata e lúcida. No caso foi o Sheikh Munir. Foi o caso do Sheikh Munir. Se fosse eu, ele parecia mal. Não, porque realmente as pessoas que dizem isso realmente são Ele por acaso não disse vai para a tua terra. Eu sei. Ele estava a referir-se até a tipos cuja terra deles é esta. Eu sei, mas o que ele disse foi uma boa posição bastante mais firme. O que ele disse foi, se um muçulmano não está contente com a liberdade que lhe foi dada na Europa, se não está satisfeito no país onde vive, então que imigre. Pronto, exatamente. Ou seja, tomou uma posição de quem, independentemente das suas convicções religiosas, do seu estilo de vida, etc., vive no Ocidente e, portanto, assimila os valores ocidentais porque faz parte das regras básicas para viver aqui. E ao contrário do que, aliás, é o conselho invertido de Passos Coelho, que disse saiam da vossa zona de conforto e o Sheikh Munir diz saiam da vossa zona de desconforto. Estás desconfortável aqui. É mais sensato. É mais sensato. E, portanto, eu diria, para utilizar uma velha frase do tempo da Guerra do Vietnã, que 1000 Sheikhs Munir floresçam. Exatamente. Porque de facto era bom, e acontece às vezes. A França, por exemplo, agora aconteceu no contexto justamente do homicídio do padre, que tinha relações privilegiadas com a comunidade islâmica, em mesquita local, tinha sido construída num terreno oferecido pela Igreja Católica, portanto, há evidentemente casos de cooperação e de interconfessionalismo e tudo mais, mas não são muitas vezes que nós vemos assim alguém da comunidade islâmica a dizer meus amigos, não temos nada a ver com esta gente, de uma forma assim categórica. Nós já sabemos isso. Nenhuma pessoa normal confunde um muçulmano ou uma pessoa de fé islâmica com um terrorista. Só um grunha que faz isso. Mas é bom que os próprios tenham a noção disso e do terrível espantalho que isso é e sejam os primeiros a dizer quem não está bem aqui, saia daqui. Esta sociedade não funciona como estas pessoas querem. Vão para a vossa terra. Parece-lhe que o Daesh está a conseguir criar o clima de terror que pretende, João Miguel Tavares? Eu quero acreditar que não, embora às vezes não seja fácil. E tudo depende da escala e da regularidade, não é? Este mês foi particularmente assustador. Até porque, de repente, nós hoje em dia, desde que morra mais do que uma pessoa em qualquer sítio da Europa, passou a ser notícia. E isso, evidentemente, é preocupante. Mas eu quero acreditar que não. Quer dizer, eu quero acreditar que, apesar de tudo, não há assim tantos fundamentalistas islâmicos dispostos a matarem-se todos os dias em toda a Europa. Mas é quase uma fé matemática. Ou seja, eu quero acreditar que eles não são assim tantos. Porque, apesar de tudo, uma pessoa matar-se deve ser aborrecido. E, portanto, espero que não haja suficientemente fundamentalistas com esse tipo de aborrecimento. Não há reincidência. Não há reincidência. Mas, enfim, estamos em guerra, Ricardo Araújo Pereira. Multiplicação. O Papa diz que estamos e quer dizer, mas não religiosa. Não, e é fácil, quer dizer, é fácil aderir à ideia de que estamos porque
porque há ataques todos os dias e porque as pessoas que atacam dizem que são um exército e cuja missão é atacar-nos. Há um livro, eu acho que lá está, a questão que o Pedro estava a dizer, que é que precisamos de milkshakes, incluindo até o Carlos Mendes e o Paulo Carvalho, até esses shakes são bem-vindos, porque de facto, como diz o Pedro, é óbvio que a comunidade muçulmana não pode ser definida pelas ações destes tipos. Mas é muito bom quando vem um líder da comunidade muçulmana dizer: eu condeno esta gente. Há um livro de um professor de Coimbra, meu Deus, não é de Coimbra, mas é de uma universidade qualquer americana, daquelas da Ivy League, meu Deus, ou é Harvard, ou é My God. My God, exato. Não sei se foi. E o livro chama-se Porquê é que há tão poucos terroristas islâmicos? E é um livro, quer dizer, o título é divertido porque é muito contraintuitivo, não é? A gente pensa... O ponto dele é o seguinte: numa religião que tem 1 bilhão de seguidores, isto não são assim tantos. Não são assim tantos terroristas. Dão é muito nas vistas. Dão é muito nas vistas. Arrebentam com coisas e fazem muito barulho. Mas é preciso manter presente isso. Ou seja, que há uma vasta maioria, mas essa maioria também, acho eu, que devia... ser mais proativa. Sim, eu tenho muito pouca simpatia por religiões em geral. Mesmo quando, por exemplo, quando o Sheikh Munir vem dizer que o Islão é uma religião de paz, eu tenho muita dificuldade em subscrever a ideia de que qualquer religião é uma religião de paz, tendo em conta a história, tendo em conta várias coisas, tendo em conta É o budismo. É mesmo o budismo. Bem, entre monges budistas há bordoada com fartura. Todos nós vimos os monges Shaolin. Talvez os Amish não arrebentem com coisas ou assim. Mas é só porque não podem, não é? Porque tem vivem que no usar século coisas do XIX. século XIX. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente imã. Agora vamos tentar perceber, rapidamente, porque é que o João Miguel Tavares se declara sem escrúpulos. Perdeu o pudor que lhe restava, João Miguel Tavares? Já não tenho, há muito tempo. Tanto quanto percebi, o problema é Selminho. Selminho. Ou mesmo que eu não tivesse nada para dizer sobre este assunto. A maldicência. Bom, Selminho. Antes que surjam a maldicência e os boatos, porque o João Miguel Tavares é um homem casado, a Selminho não é nenhuma estagiária do João Miguel Tavares. Frequenta baixo de alterno. É uma empresa de Rui Moreira, o Edil da Invicta. Rui Moreira e família. Bom, e então apareceu esta a Selminho. Que podia ser a alcunha do meu vizinho, que é o Sr. Anselmo. Mas não era a Selminho, era o Selminho. Mas é um nome maravilhoso para uma empresa. E o que é que aconteceu muito rapidamente antes de tu me cortes o pio? Qual é o ramo da empresa? É imobiliário. Quer dizer, não, a empresa quer ser de imobiliário, mas está difícil. Ou seja, o que é que se passa? Aquilo em 2001, a Selminho comprou um terreno em Costa da Arrábida e na altura podia-se construir lá. Depois foi aprovado um PDM em 2006 que proibiu lá a construção porque aquilo fica tipo numa escarpa e eles tinham medo de derrocada. E a Selminho processou a Câmara do Porto, isto ainda na altura de Rui Rio. E, entretanto, aquilo foi para o tribunal, o LNEC até teve uns pareceres a dizer que não, ali pode-se É pena não estarmos na televisão, porque há júbilo neste estúdio. Não, ali pode-se construir. Mas pega. E então, aquilo chegou ao tribunal e ainda, agora já neste tempo, portanto agora já estamos a falar neste tempo, de Rui Moreira, o próprio juiz propôs um acordo. Okay? Um acordo com a Câmara entre os contendentes, entre a Selminho e a Câmara do Porto. Entre as duas partes. A parte de Rui Moreira e a parte de Rui Moreira. A parte de Rui Moreira e a parte, boa parte de Rui Moreira. Ora, o que é que se passa? O Rui Moreira escreveu um artigo no Jornal de Notícias a explicar aquilo muito indignado porque houve um vereador da CDU que levantou o braço e disse: esperem lá! Porque a Câmara Municipal do Porto chegou, de facto, a acordo com a Selminho. O acordo não é um acordo, construam lá. É uma coisa mais subtil. Não, vamos rever o PDM e vamos ver, baseado naquele parecer do LNEC, talvez se possa realmente lá construir. E se não se puder, então vamos para um tribunal arbitral para resolver este problema. Mas o caso ganha dimensão porque Rui Moreira zangou-se e instaurou uma queixa judicial contra desconhecidos sem escrúpulos. Desconhecidos sem escrúpulos. Porquê? Porque, de repente, houve uns mails correram anónimos, parece que houve uma página de Facebook que pegou no caso e transformou o caso nisto: Rui Moreira, estás a decidir a favor da tua família e tudo isso. E um vereador da CDU levantou o caso
numa reunião de Câmara. Rui Moreira levantou foi-se embora. Rui Moreira levantou o rabo. Foi-se embora e depois foi para o Jornal Notícias escrever um artigo violentíssimo. Mas atenção, eu tenho defendido em geral Rui Moreira no programa, mas aqui devo dizer que há uma espécie de histórico de Rui Moreira. O Rui Moreira, quando não gosta do assunto, levanta-se e vai-se embora. Ele descobriu uma maneira de debater que é: este argumento não me agrada nada. Só um minuto que eu já venho. Lembram-se das escutas da Pita Costa. E atenção, deixem-me só sublinhar, eu até acho que as justificações do Rui Moreira são fundamentadas. O que é absolutamente inadmissível é esta mania portuguesa de se confundir aquilo que é um escrutínio básico, seja mails ou não sejam mails. Aquilo é uma questão que deve ser levantada, até porque ela nunca foi a reunião de Câmara, aquele acordo nunca foi a reunião de Câmara. Ele não tem que se estar indignado com uma pergunta completamente legítima num acordo da Câmara que envolve ele próprio e a família dele. É absurdo. Prefere desconhecidos sem escrúpulos ou desconhecidos sem escrúpulos, Ricardo Araújo Pereira? Eu procuro, enfim, rodear-me de conhecidos com escrúpulos. Eu ligo sempre para o... É como, eu sinto-me a ligar para a Telepisa, né? Olha, queria um conhecido com extra escrúpulos, se faz favor. E estes desconhecidos sem escrúpulos, em princípio, são fáceis de apanhar, não é? Porque a polícia agora tem que dizer: o senhor é desconhecido? Sou sim. Mas tem escrúpulos? Tenho. Então não foi este. Vamos lá ver. Eu, sinceramente, esta história dos escrúpulos, tudo o que o Rui Moreira diz que vinha revelado por desconhecidos sem escrúpulos, não me pareceu pouco escrupuloso. É apenas o relato de um processo whistleblowing que é meio esquisito, porque na prática Rui Moreira está forçado a decidir em causa própria neste momento. Há uma queixa apresentada por uma empresa que é na prática de Rui Moreira à Câmara, que é presidida por Rui Moreira. Por muito que o Rui Moreira diga que se absteve de decidir porque mandou a vice-presidente... Aí sim pode levantar-se. Exatamente, mandou a vice-presidente, mas quem é que acredita que a vice-presidente vai... Agora, e há mais, é aquela história da própria Câmara dizer nesse acordo judicial que vai então pugnar para que o PDM seja alterado, quando quem altera o PDM é a Assembleia Municipal e não a Câmara. Tudo isso são coisas que devem ser esclarecidas, não é levantar-se e ir embora. Ainda por cima foi uma semana negra para Rui Moreira, porque pegou-se com o seu amigo Pedro Marques Lopes sobre divulgação de escutas. E é sempre um caso curioso, porque Rui Moreira é o tal exemplo de pessoa, mais um exemplo de pessoa que não quer discutir as escutas de Pinto da Costa, mas que não se importa de discutir as de José Sócrates, por exemplo. E Pedro Marques Lopes está ali numa situação difícil também. A nossa posição aqui sempre foi a seguinte: somos contra a divulgação de escutas, mas não fazemos a figura de parvos de quando as escutas são divulgadas, taparmos os ouvidos. Ou seja, se alguém me vier perguntar: Ricardo, tu achas que o arquiteto Taveira gosta de sexo anal? Eu digo: eu preferia não saber, mas a verdade é que sei, não me desculpa. Às vezes uma pessoa quer comprar um presente ou assim. Há coisas que não se podem arriscar das atas. Para fechar o assunto Rui Moreira e Selminho, vê neste episódio sinais da campanha eleitoral que começou de forma suja, como afirma Rui Moreira. Pedro Mexia. Eu não vejo a sujidade. O que Rui Moreira diz é: o senhor não me escrutina que eu não lhe admito. Não é? Isso não é nada. Um vereador fez uma pergunta a um deputado municipal. É vereador ou deputado municipal? Vereador. Fez uma pergunta. O Rui Moreira, como Presidente da Câmara, tem que esclarecer. É só isso. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta Extremadura. Extremadura, porque tem... Não é Extremadura. Não, é por causa do Partido Trabalhista Inglês, que está também com um grau de unidade muito apreciável, e houve várias dezenas de deputadas do Partido Trabalhista, várias dezenas de deputadas do Partido Trabalhista que apresentaram uma carta a Jeremy Corbyn, o atual líder, dizendo que, e elas são da ala crítica de Jeremy Corbyn, que tinham sido ameaçadas de morte e violação por apoiantes de Jeremy Corbyn. E a imprensa inglesa atribui a isso ao facto de alguns dos 150 mil pessoas que aderiram agora ao Partido Trabalhista para apoiar Corbyn não são bem trabalhistas, nem são bem democratas. São pessoas mais assim para os lados de 1917 e portanto acham normal que se possa ameaçar uma pessoa de ser violada ou de ser morta, e
acho que foram 40 deputadas trabalhistas que escreveram uma carta ao líder. O João Miguel Tavares decreta brilhante, mas com maiúscula? Sim, brilhante, porque o Eurico Brilhante Dias sempre tinha parecido um bocadinho de sonso quando ele andava a defender António José Seguro, nunca me tinha entusiasmado muito, mas gostei muito da intervenção dele, agora como relator do Banif, gostei da conferência de imprensa e a maneira como o relatório foi aprovado e a maneira como ele o defendeu, acho que prestigiaram o Parlamento e o PSD votou contra porque achava que sim, tinha que votar se não parecia mal, mas o facto do CDS ter abstido significa que vale a pena. O Ricardo Araújo Pereira decreta porque vai haver uma recapitalização de mais um banco e eu festejo sempre que desta vez é a Caixa. Eu acho que agora é que eles sabem como é que se gera aquilo e tem um sistema. É como aquela quando a gente dá ao senhor que vai ao casino e diz dá-me só mais 50 euros que eu agora tenho um sistema. E nós regressamos a 20 de agosto. Agora fazemos uma pausa, deixamos a Silly Season por conta própria. Exato. A 20 de agosto, já na TV24, de novo, damos continuidade ao Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.